Eu sou o Dr. Sandro Muniz, otorrinolaringologista, e no nosso último vídeo a gente falou sobre as superbactérias, sobre o uso indiscriminado de antibióticos e sobre como isso pode se tornar um problema em nível de Brasil, em nível continental e até mundial. E eu falei sobre o uso delas em situações em que a gente não precisa dos antibióticos, né? Então o uso indiscriminado do antibiótico acaba criando as superbactérias ou as bactérias mais resistentes. E quais são essas situações? Eu vou falar um pouco nesse vídeo agora sobre essas situações em que você não precisa de antibiótico. A gente já falou em outros vídeos, mas não custa frisar. Vou colocar de uma maneira diferente para vocês poderem entender melhor. Uma situação bastante frequente em que os pacientes acham que eles precisam de antibiótico é quando eles estão ou numa crise de rinite alérgica muito severa ou na vigência de uma gripe. Então, é muito comum os pacientes chegarem até o médico, num pronto-socorro, às vezes até mesmo aqui no consultório, e falarem: doutor, eu tô com sinusite. E é difícil às vezes você convencer esse paciente que ele não está com sinusite, porque alguns sintomas da gripe se confundem muito com a sinusite. Por exemplo, a dor de cabeça, a sensação de pressão no rosto. Isso pode acontecer numa crise de rinite ou até mesmo numa gripe, no estágio mais agudo da gripe, e a gente consegue diferenciar isso de uma sinusite clássica. Por quê? Principalmente por causa do tempo de evolução, acho que esse é o principal fator. As gripes, elas duram 3, 4, 5 dias no máximo, e as sinusites, elas são muito mais comuns depois desse episódio das gripes. Depois de passado uma semana, vamos dizer assim, aí sim você pode ter uma sinusite, aí é o mais comum, tá? Depois de uma semana ou até 2 semanas, aí é a situação mais clássica de uma sinusite, e aí sim você precisa de um antibiótico. Mas não adianta você começar a usar um antibiótico se você está na fase viral ou na fase gripal, que é aquela fase inicial em que você só tem a coriza. Tudo bem, você pode ter aquela pressão no rosto, aquela dor no rosto, que vai confundir com a sinusite, mas não é ainda. Então, se você usa o antibiótico, ou às vezes um médico acaba prescrevendo pela pressão do paciente: olha, eu preciso tomar um antibiótico, e aquele médico acaba prescrevendo na pressa um antibiótico, o que você faz? Você usou ele antes da hora. O que acontece? Você só vai matar as bactérias mais fracas que estão ali naquela situação, naquele momento. Quais vão sobreviver? As bactérias mais fortes. Então, quando você tiver de fato a sinusite, aí você já vai ter uma sinusite por bactérias mais resistentes. E aí é que começa a coisa. Por isso, essa coisa chata, às vezes, que o governo teve que fazer, mas com razão, de restringir o uso de antibiótico para quando você tem uma prescrição médica. Mesmo assim, isso ainda pode falhar. Saiba diferenciar uma coisa da outra. Rinite, gripe, você vai ver coriza, você pode até ter uma febre, tá? Não é difícil você ter febre, principalmente no caso da gripe, né? Na rinite não é comum, mas no caso da gripe você vai ter febre, coriza, mal-estar, dores no corpo e etc. E isso acontece dentro de 2, 3 dias, tá? É um quadro bem agudo. Pode ter dor de cabeça sim, pode ter pressão no rosto sim. E isso pode confundir com a sinusite. Agora, a sinusite geralmente é o que vem depois disso, depois de uma semana, 10 dias depois, em que aquela gripe ficou mal resolvida. E aí aquela secreção que inicialmente era mais clara, por ter ficado muito tempo em estase, muito tempo parada, ela começa a ser colonizada por bactérias. E aí ela começa a ficar purulenta, aquela secreção mais amarelada, esverdeada, aquele quadro mais arrastado. Então, nessa situação, aí sim, muitas vezes cabe o antibiótico, tá? Ele não é a única saída, mas é uma saída bastante utilizada, porque aí de fato tem motivo, porque daí você já tem bactérias, não é mais vírus, como era no caso da gripe inicialmente. Então, são algumas diferenças básicas, só para você se informar e às vezes poder orientar alguém que está próximo de você, que já tem aquela mania de: eu tô com sinusite. Calma, gente, nem tudo é sinusite. Principalmente nesses estágios iniciais, é mais provável você ter um quadro viral ou até uma rinite alérgica. Então não fiquem afobados. Se você estiver bem orientado por um profissional que possa te ver e depois te acompanhar, o que eu acho bastante interessante, um profissional que possa te ver no começo e depois também, você não vai cair nesse erro, tá? Não fiquem ansiosos por usar qualquer tipo de medicação com pressa, e às vezes você vai ter um problema maior mais para frente. Espero que essa informação tenha sido útil para você, espero que você curta nosso canal, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos como esse, que seja útil para todo mundo. Espero vocês até o próximo vídeo.